Vamos ver agora, então, o capítulo 5, que são as relações ecológicas em ecossistemas. Nós já vimos esse assunto no passado, mas como houve a mudança dos conteúdos por série e dos livros também, esse conteúdo veio para o 7º ano, nós vamos rever ele de novo. As relações estabelecidas entre os seres vivos e entre eles próprios e o ambiente são parte da manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. O conhecimento sobre essas relações é fundamental para que as pessoas se conscientizem da importância de preservar o meio ambiente. O que são, então, as relações ecológicas? São relações entre indivíduos dentro de um ecossistema, podendo ser entre seres da mesma espécie ou entre espécies diferentes. Essa interação pode trazer benefícios para ambos, pode beneficiar somente um deles sem interferir nos outros, pode ser boa somente para um indivíduo e prejudicar o outro, ou trazer prejuízo para os dois. O comensalismo é uma relação entre espécies diferentes, na qual uma delas se beneficia sem prejudicar a outra. Um exemplo são as formigas correição. Elas marcham em procura de alimento ou novos ninhos. Nisso, outras espécies desentocam para fugir delas, e esses seres que se desentocaram servem de alimento para as aves, por exemplo, essa que é a papataoca. No inquilinismo, é uma relação em que o inquilino se beneficia obtendo abrigo ou suporte no corpo de outra espécie sem prejudicá-lo. Exemplos são as orquídeas e bromélios que crescem em outras árvores, as aves também que colocam seus ninhos nas árvores também. Na própria cooperação, existe benefício para as duas espécies envolvidas, porém não existe dependência entre elas. O que significa isso? Que elas não precisam exclusivamente depender uma da outra. Um exemplo é o crustáceo chamado Bernardo eremita, ou ermitão, e as anêmonas do mar. O ermitão ele vive em conchas vazias para proteger seu abdômen mole, e as anêmonas se fixam nessa concha que ele usa como casa. A anêmona se beneficia com o transporte para a busca de alimento, e o crustáceo se beneficia da defesa das anêmonas que podem ferir o predador com seus tentáculos. No mutualismo é uma relação entre espécies diferentes, na qual ambas as espécies se beneficiam, mas nessa relação existe dependência, ou seja, elas não conseguem sobreviver separadamente. As micorrizas são associações entre fungos e raízes das plantas. Os fungos facilitam a absorção de alguns compostos pelas plantas, enquanto que as plantas dão açúcares para os fungos. A predação e herbivoria. A predação ou predatismo é quando o indivíduo se alimenta de partes ou de todo o indivíduo, matando. O indivíduo que se alimenta é o predador e o indivíduo que serve de alimento é a presa. O indivíduo que se alimenta de plantas é chamado herbívoro. Essa relação é chamada de herbivoria. Exemplo, coruja e rato e o boi e o pasto. No parasitismo, o parasita se instala no corpo de um indivíduo de outra espécie, que é o hospedeiro. O parasita retira alimento do corpo do hospedeiro, causando danos ao hospedeiro ou até levando ele à morte. Os exemplos que nós temos são pulgas, piolhos, carrapatos, vermes, vírus e as bactérias que causam doenças. Na competição ocorre disputa por alimento, água, espaço, luminosidade, locais para reprodução e refúgio e parceiros sexuais. Ela pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Como exemplos, nós temos os leões, os alces e as plantas numa floresta. Nas colônias, ocorre agrupamento de vários indivíduos da mesma espécie que são ligados fisicamente entre si. Eles dependem um dos outros para sobreviver e geralmente divisão de trabalho. Por exemplo, a caravela portuguesa e os corais. Eles têm partes deles que flutuam, no caso da caravela, outra parte vai se alimentar, outra parte são os tentáculos, e nos corais também, cada parte do coral é um indivíduo diferente, formando uma colônia. As sociedades são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie, organizados de forma que colaborem um com os outros, com divisão de trabalho. Mas eles não estão fisicamente ligados, eles têm castas, que são indivíduos especializados em cada tarefa. Por exemplo, a abelha tem rainha, zangão e a operária, e os cupins e as formigas têm o rei e a rainha, as operárias e os soldados. Eles são conhecidos como insetos sociais, porque vivem em sociedade.